Hoje nós vamos falar sobre o resultado aí, né? O que a gente espera do resultado de V23, né? Ou da Telefônica, ou da Vivo, como preferir, né? Então vou mostrar aqui como é que veio o resultado anterior, o cenário macroeconômico, que nem nós fizemos aí em VEG. Vamos dar uma analisada no cenário macroeconômico, qual é a historinha que a Vivo está contando, né? E o que a gente pode esperar aí para essa divulgação de resultado que vai ocorrer amanhã. Então, bora lá. Então, para quem não sabe, né, cara, eu fiz uma enquete, botei lá no Instagram. Na verdade, eu abri uma caixinha, foi isso que eu fiz, foi na enquete. Eu abri uma caixinha e coloquei o seguinte: na semana passada eu falei, me fala aí quais as empresas vocês querem que eu grave um vídeo, né? E a Vivity foi muito votada. Então tá aí, hoje vamos estar fazendo esta resenhazinha sobre a Telefônica e o que nós podemos esperar da divulgação de resultado. Então aí, se você não sabe, amanhã à noite será a divulgação de resultado aí da Vivo, beleza? Então, o que a Vivo reportou no primeiro trimestre, cara? Primeiro que ela colocou o fechamento ali, né, daquele processo de aquisição da Oi, tá? Ela falou de algumas sinergias de custos e capex, né? Então, isso já não teremos esse tipo de impacto no resultado do segundo trimestre, tá? Um outro ponto que a Vivo acabou reportando também foi com relação ao 5G, né? Você vai ver que ao longo aqui do vídeo, a despesa acabou sendo alta por conta aí do 5G. Então, a gente tende a acompanhar como é que vai ser isso dentro de um fluxo de caixa, mas foi um ponto importante que impactou no primeiro trimestre, tá bom? Então, o que a Vivo destacou? Ela está com 100 milhões de acessos totais, tá? Enquanto eu for falando, o editor vai colocando aí para vocês, tá? Então, 100 milhões de acessos totais, sendo que 50,9 é referente ao pós-pago móvel, tá? Casas conectadas 4 milhões, né? Aí aqui a gente está falando de EBITDA, vamos falar um pouquinho de receita, tá? Isso aqui é a parte operacional. A receita cresceu em 4,6% e vou mostrar rapidamente aqui a receita separada também já, tá? E aí a gente tem um crescimento da receita de serviços fixos, tá bom? Então aqui, ó, o número aqui da receita separada comparado ao primeiro trimestre de 2021 referente ao segundo. Quando a gente olha percentualmente, você vê que a variação, ó, foi muito pouca, né? De 12 para 13, de 7 para 8, 49, 11, 11, tá? Então, o que nós tivemos percentualmente, em termos de distribuição da receita, ela continuou basicamente igual, tá? Mas ela teve um crescimento aí de 4,6%. Muito disso veio também do quê? De portabilidade, que ela conseguiu ter uma melhoria na portabilidade dela, e aquele processinho que muitas companhias aí de telefone fazem, né? Então você tem ali o pré-pago, ela te joga para o controle para depois ela pegar e te jogar para uma conta maior, né? Então muitas vezes você acaba entrando até por aquela operadora, ou Cebolinha, por aquela operadora, através desse plano pré-pago, e aí você vai evoluindo, né? Até pegar e adequar de repente um planozinho mais robusto, que é o objetivo da companhia. Mas você vê que o crescimento, né, do móvel, do pós-pago e do pré-pago, eles permanecem iguais, tá? Então, tivemos aí um crescimento de 4,6% dos dados, tá? Receita móvel, tá? Então, nós temos aqui, ó, a receita com a venda, né, de aparelho, inclusive o que a Vivo faz, né? Ela destacou isso aí no balanço dela. Ela proporciona ali uma experiência, né? E isso é a grande sacada, na minha opinião. Tem empresas que elas acabam vendendo algum produto, elas acabam vendendo algum serviço, mas no final das contas, o que está por trás dessa venda é a experiência que ela está proporcionando para aquele cliente, tá? E a Vivo tem esse foco, ela destaca isso, inclusive, no resultado dela, tá? Então, nós temos a venda de aparelhos, um crescimento aí também, né? Então, mais de 10%. O pré-pago, né, não teve muita variação, 4,7%. E o pós-pago também está dentro dessa base de receita móvel. E tem que entender que a Vivo ela tem vários tipos de receita, né? Então, aqui está separado pela receita móvel e aqui as receitas de core fixa, né? Então,
que são aqueles serviços, inclusive de casa, né? As receitas que você tem a Vivo Fibra, por exemplo. Então aqui, ó, dados, aqui tem muita sigla, tá? Então a gente está com IPTV, né? Dados, TIC, serviços digitais, FTTH e FTTC, tá? Aqui a gente tem uma queda robusta desse FTTC, tá? O que é isso daqui, né? Isso aqui nada mais é do que a fibra que chega até a sua casa, tá? Ao meu ver, o FTTH é essa transição que a Oi vem que a Vivo vem fazendo de fibra ótica. Então a gente tem uma queda, né? Eles estão mudando. Minha mãe mesmo acabou passando por isso, por essa mudança, indo para fibra ótica na Vivo, tá? Só que a gente tem uma queda de 44% com um incremento aqui de 25,9%. Isso a gente falando aí do primeiro trimestre, tá? A receita B2B, o que nós temos? Cibersegurança. Tivemos um crescimento, né? Aproximadamente 1,6 para 2,2, tá? Então tivemos um crescimento aqui de cibersegurança, mas pena que aqui ele não mostra aberto por percentual, né? A gente tem uma coloração que você bate o olho e fala assim, bem, aparentemente o cloud aqui, por exemplo, cresceu bem, né? O ideal seria ter esse percentual, né? O peso de cada um dentro desse número aqui fechado, né? Eu acho que isso daí eles podiam ter melhorado isso, tá? Então, e aí temos soluções digitais, temos a mensageria aí. Foi o que eu falei, uma diversidade muito grande aí de receita, tá? E aqui a gente tem um crescimento da receita total, que você vê que do primeiro trimestre de 2021 até 2022, né? Ela bateu dentro desse período o maior número, tá? E aqui ela fala que é o maior crescimento dos últimos 7 anos. Então foi um dado importante, e aí o resultado disso pesou tanto pro móvel quanto para esses produtos aí que tem algo mais fixo, tá? Crescimento da receita de core que foi o que favoreceu também essa receita total, tá? Então ela chegou a bater 8,2 no segundo trimestre de 2021 e agora bate 7,5, tá? O que é que nós temos? Eu não sei se isso poderia ser sazonal, a gente vai acompanhar nesse resultado que vai ser divulgado. Porque olha o boom, ela sai de 4,7 para 8,2, e aí cai 5,9, 6 e volta a crescer um pouquinho, né? Será que isso foi algum fator sazonal? Né? Acho difícil, mas não sou um especialista no segmento de telefonia, tá? O custo total, a inflação pesou, eu quero até vou pedir para a edição colocar aí um dado importante para ver a inflação, como é que foi no primeiro trimestre, e a inflação como é que aconteceu agora no segundo trimestre. A gente vai ver que a variação da inflação ela foi menor no segundo, tá? Então a gente pode ter um custo, não que o custo total fique menor, mas o peso da inflação em relação ao custo fique um pouco menor por conta do IPCA ter vindo aí menor do que no primeiro trimestre mesmo, tá? E aí aqui a gente tem um custo de serviço e bens vendidos, tá? Nessa casa daqui de 1.900, né? E o custo da operação sendo o custo aí representando um percentual maior, tá? Então, deixa eu só ver o que está pesando aqui, ó. 1,916 dividido por 63,94, nós temos aproximadamente 30%, 29,96, né? Quase 30%, referente a custos de bens e serviços, tá? Quando a gente fala do primeiro trimestre, nós temos, deixa eu fazer a conta aqui, nós temos 30,8, então cresceu um pouquinho esse custo daqui em relação ao número total, tá? Então vamos lá, vamos seguindo, né? Então o que a gente tem de números operacionais? A gente já sabe que a base de clientes da Vivo aumentou. Então eu tenho aqui um pré-pago de 33 indo para 34, um incremento de 2,2%, e um pós-pago de 46 para 50,9, tá? E aqui, ó, 25% das adições líquidas do pós provenientes de portabilidade. Quer dizer, isso é muito bom e a gente liga um alertazinho, tá bom? Se tem gente indo para Vivo, eles estão saindo de onde? Então a gente tem que começar a pensar que outras operadoras podem estar tendo algum impacto. Porque se tem uma portabilidade, não é um número novo, é um número que já existia, que estava com outra operadora. E olha a portabilidade líquida do pós-pago, ó, primeiro trimestre de 2020, 2021 e 2022. Olha como é que a Vivo vem focando
nesse tema, né? Então aqui, ó, esse ponto aqui da dívida bruta foi o que eu falei. Ela estava com 1.500, né? 1,5 bi para 3.600. Cara, cresceu e cresceu muito, mas teve o período de leilão no quarto trimestre referente ao 5G. Então isso aqui, a gente tem um impacto aqui bem justificado, né? Não tem como você não olhar também para o 5G. É uma tecnologia que está chegando e você tem que, meio que você tem que assumir mesmo essa dívida, senão depois, no longo prazo, ela ficaria mal posicionada aí, tá? Já a dívida líquida em caixa dela reduziu aí de 5,3 para 2,8, tá? Então, apesar da receita ter vindo maior, né? E aí nos últimos 7 anos, aqueles dados que a gente estava falando no início, o lucro líquido veio menor em 20%, tá? Então, ó, o lucro líquido foi afetado pelo crescimento da D e A, né? Ao passo que começamos a amortizar as frequências do 5G. Tá? E o aumento das despesas financeiras devido ao aumento do endividamento e da taxa de juros que também pesou. Então vamos lá, como é que estava a taxa de juros? Deixa eu puxar para cá. Como é que estava a taxa de juros no primeiro trimestre, tá? E quanto está agora? Porque a taxa de juros no Brasil ela continuou subindo, né? Isso não mudou, tá? Então só para a gente dar uma olhada aqui, o editor vai estar deixando isso aí para vocês também, tá bom? Mas o que nós temos? Em janeiro de 22, a gente já tinha uma taxa de 9,25. E aí fechamos fechamos aí março, né? Março com 10,75. E aí fechamos com 13,25 a taxa de juros, tá? Então ela continua subindo, né? A taxa de juros continua subindo e pode continuar impactando aqui nesses pontos que a Vivo alegou que impactou negativamente em relação ao lucro dela. Talvez a inflação num percentual não tenha tanto impacto como veio impactando no primeiro trimestre, tá? Que mais? Ah, e um dado que eu sempre gosto de pegar e de estar falando, que é o dividend yield dos últimos 12 meses, tá? 7,2%. É uma taxazinha aí elevada, né? Uma taxazinha elevada. E aí, para a gente pegar, só para a gente encerrar essa análise, tá? O que nós temos aqui? A gente vai olhar agora para o gráfico, tá? Então, nós temos uma certa lateralização, ela não está respeitando, né, as médias, você vê que ela está embolada com as médias aí, e aí, mesmo que a ação hoje em dia ela suba, você vê que logo em cima, na casa aí dos 48, 89, ela já tem uma resistência, e um pouquinho mais distante, mas tem uma arredondando aí a R$45, nós temos um suporte, tá? Lembrando que rompendo a casa aí dos 49, né, isso se fosse já de imediato, ela ainda encontra uma LTB passando aí que precisa ser rompida, tá? Então, tá aí, dando um leve panorama, né, um cenário um pouquinho mais amplo, um cenário um pouquinho mais macro, e eu quero que você conte aqui para mim nos comentários. Você tem a Vivo? Se você tem, você vai continuar com ela em carteira ou você vai vender? E se você não tem, o que você vai fazer? Você vai comprar, você vai vender, né? De repente operar numa queda, operar vendido, ou você prefere não fazer nada? Galera, então é isso. Essa semana vai ter aí novos vídeos, tá bom? Referente à divulgação de resultado, só para dar uma palhinha então, né? Só para pegar e dar um spoiler. O próximo vídeo vai sair amanhã, Energias Brasil, beleza? Então é isso, cara, curte aí, comenta, não esquece de comentar, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!